Consórcio Municipal de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul. Ibrades, o único do terceiro setor com atuação no direito e na sustentabilidade. Grupo Marca, soluções completas para resíduos. Olá, eu sou Andréa Cunha. Seja bem-vindo ao Economia Verde, seu programa sobre sustentabilidade e agenda ESG, ambiental, social e governança. Eu sou Kleber Ferraz. O setor empresarial baiano está vivendo a Revolução Verde. Hoje você vai conferir como as empresas desenvolvem projetos de sustentabilidade de alto impacto social e ambiental. No segundo bloco, mais um episódio da série Economia Criativa. Nossa equipe entrevistou Rafael Valente, presidente do Grupo Civil, que está na vanguarda do movimento ESG na Bahia. Vamos conferir. Então a gente chegou em 62 anos porque sempre pensamos no futuro e pensamos na durabilidade das empresas e das coisas que nós entregamos. Então a Civil é um grupo de engenharia baiano, começou como uma construtora, depois entramos no ramo de mineração, depois fabricação, temos a incorporadora também desde a origem e por fim a empresa que chamamos de patrimonial, que é a dona de alguns empreendimentos para locação. Então hoje somos um grupo de engenharia com mais de 700 funcionários, com quase 100 engenheiros e nos orgulhamos muito de tudo que a gente conseguiu alcançar. A gente acredita que a sustentabilidade tem que estar no cerne de todos os nossos negócios. E é nisso que a gente acredita. A gente divide a atuação ambiental em duas frentes. A interna, que é de conscientização, onde a gente tem um programa chamado Civil Eco, que é um programa de ampliação da consciência ambiental. E a externa, que é o desenvolvimento de produtos com inovação ambiental. E essa linha é a que causa mais impacto para a sociedade. Então, sobre esses produtos, eu gostaria de destacar dois produtos. Temos o Vulcano, que é um produto da mineradora, da Pedreira Civil, em conjunto com a Nova Via, uma empresa fundada 50-50. Começou como um produto e virou uma empresa. E ele é o primeiro remineralizador do Norte e Nordeste. Ele é como se fosse um fertilizante orgânico, que substitui o fertilizante químico. Funciona muito bem em conjunto com biológico, com matéria orgânica. E ele teve muito destaque na crise da Ucrânia, agora de fertilizantes químicos. Então é uma solução que atende o agro de forma sustentável e orgânica. Esse é o Vulcano. O segundo produto que nós temos, ele é da fábrica de pré-moldados, então ambos são da indústria, da Civil, né? Na fábrica de pré-moldados nós desenvolvemos um produto chamado fotocatalítico. É um concreto onde a gente misturou com dióxido de titânio e conseguiu essa propriedade que absorve gases de efeito estufa e também é autolimpante. Então hoje, todo o concreto da fábrica de pré-moldados leves, ele tem a propriedade fotocatalítica. Essa foi uma outra decisão importante que a gente tomou, se a gente criaria um produto verde ou se todos os nossos produtos virariam verdes. E nós optamos por todos os nossos produtos serem verdes. Muito interessante, né? Então, cada vez mais ajudando construções mais sustentáveis, né? Ajudando, claro, o nosso país. Agora, falando do E-Social, vocês também fazem uma prática interessante no social. Conta um pouco pra gente como é que é essa prática. Nós acreditamos muito na linha do capitalismo consciente. É uma diretriz que já tem algum tempo, começou mais nos Estados Unidos, ela segue alguns pilares de ampliação de consciência, liderança consciente, relação com stakeholders. Enfim, nós nos apaixonamos por esse conceito. Hoje, 1% do lucro líquido das empresas operacionais da Civil é dedicado a uma causa que está muito alinhada com o nosso propósito. E até 2021, essa causa foi as obras sociais de Irmanduz, onde a gente doou 1% do lucro líquido como investimento social privado. E aí entra um outro conceito, a gente não simplesmente pegou o recurso e entregou para a obra, nós co-criamos um projeto onde esse investimento fosse muito maior, tivesse um retorno muito maior do que o valor investido. Então nós construímos 2 lojas para a Irmanduz, a primeira loja em Simões Filho da panificadora, que aumentou em 60% o faturamento deles, e a segunda loja que foi entregue agora no Natal de 2022, em frente ao Memorial de Irmanduz, e em 3 dias de faturamento, em 3 dias de vendas, eles já ultrapassaram o valor que nós investimos na loja. Então essa é a forma que nós acreditamos no social, com investimento social privado e capitalismo consciente. Além dessas ações com a Irmanduz, nós estamos finalizando a concretização de um hub social. É a primeira vez que eu falo sobre isso. E nós temos um local em Ondina, que é uma casa, e funcionam 2 organizações incríveis. A ONG Livres Livros, que é uma ONG que atende 330 crianças, e eles acreditam que vão mudar a vida dessas crianças com a literatura, e nós acreditamos neles.
E o segundo caso é a Arquivo, que é a empresa de uns arquitetos, de arquitetos focados em desconstrução. Então, todo empreendimento que nós vamos demolir, antes disso a gente chama Arquivo, eles veem o que tem valor naquela construção e eles transformam em obra de arte. E eles fazem isso para diversas empresas, a sede deles funciona no nosso hub social. Então esse hub ele tem a Livres e a Arquivo, e é a outra forma que a gente acredita de investir no social. E como o público ele percebe esse investimento e toda essa dinâmica que vocês hoje estão praticando, você acha que é perceptível para as pessoas já? Você tem o B2C, que é o Business to Consumer, que é o cliente final, e o B2B, que são empresas. No B2C, um exemplo prático, para não ficar só na teoria, é o surgimento do IPTU Verde. Nós trabalhamos forte junto à Prefeitura há 7 anos, desenvolvendo o IPTU Verde tecnicamente. E esse prédio que nós estamos aqui, o Civil Tower, ele foi o primeiro prédio com IPTU Verde em Salvador. Depois desse prédio, todos os nossos lançamentos foram IPTU Verde e os clientes já perguntam, esse prédio tem IPTU Verde, vai ter desconto, é porque tem práticas de sustentabilidade? Então são formas de certificarmos e do cliente entender que aquela sustentabilidade está garantida por alguém olhando de fora, um terceiro validador disso. Então o IPTU Verde é um grande exemplo que deu certo e o cliente está enxergando. E no caso do B2B, que são empresas, nós, a construtora principalmente, ela atende grandes clientes do Brasil. E esses clientes do Brasil dão cada vez mais valor às nossas práticas sustentáveis, às vezes até ranqueiam a nossa empresa como um fornecedor. Então, não tem jeito, a gente tem que evoluir para esse lado. Como está hoje os planos da empresa para o futuro e como é que você enxerga, né, esse futuro sustentável, toda essa transição que a gente está passando? A gente acredita que crescimento empresarial tem que ter piso e tem que ter teto. Então, crescer demais desorganiza e crescer de menos desmotiva. Então, a gente trabalha nessa busca para que todas as empresas consigam atingir o seu crescimento. Cada empresa tem a sua estratégia. Nós acreditamos numa Bahia melhor, nós acreditamos no Nordeste melhor e nós lutamos muito para que esse estado possa ser um exportador de tecnologia, um exportador de engenharia. Então, é nisso que a gente acredita, a gente quer ter as melhores pessoas trabalhando conosco e a gente quer dar esse ambiente para que elas consigam ser a melhor versão delas trabalhando conosco. Então esse é um pensamento genérico porque é um grupo de várias empresas, mas nós estamos confiantes com o futuro e queremos levar o estado da Bahia e a região do Nordeste para os melhores lugares da América. A nova diretoria da Associação Comercial da Bahia movimentou a capital baiana com a presença de muitos empresários e a classe política, com destaque para a visão da cidadania participativa do novo presidente Paulo Cavalcante e a visão ambiental da nova diretoria de sustentabilidade Isabela Soares. Para começar, é um passo maravilhoso para a nossa sociedade, né? Vocês sabem que a gente já vem lutando pela consciência cidadã participativa transformadora. A gente acredita que só através do exercício da nossa democracia participativa nós vamos transformar o nosso país. Então a gente acredita que não existe salvador da pátria, não existe uma pessoa que pode resolver para o nosso país. Nós precisamos efetivamente que a sociedade civil organizada, que todos nós cidadãos, nos aproximarmos das nossas instituições públicas de forma harmoniosa e contributiva para transformar. Esse passo da associação é o associativismo. É a Associação Comercial da Bahia, a bicentenária, a mais antiga expressão de classe empresária, não só do Brasil, das Américas, né, de novo, buscando trazer, despertar e trazer esse empoderamento para todo o povo brasileiro. Não é só para a classe empresária formal estabelecida. É principalmente entender que a gente precisa olhar também para os informais que são empresários. Eu chamo de empresário raiz. É importante a gente não só assistir, mas acolher também e dar oportunidade. Acolhimento significa como que a associação pode contribuir com esses empresários raízes, os empresários que efetivamente empreendem, são corretos, direitos, saem todo dia para ganhar o pão de cada dia da sua família, emprega a gente, inclusive, mas que tem medo, por exemplo, do ambiente hostil, como, por exemplo, nós estamos morrendo de medo da reforma tributária. Será que a reforma tributária vai ser boa para todos nós? E é isso que a gente pretende nessa nova atuação, dando continuidade, óbvio, a todo o trabalho que a gente tem que respeitar a nossa história e o caminho que nós estamos construindo. É isso que a gente espera, que toda a sociedade civil organizada, que toda entidade de classe, que juntos a gente comece a despertar isso em todos, indistintamente, né? Aliás, a Constituição Federal Brasileira diz isso. Nós somos iguais, nós precisamos começar a acreditar na nossa Constituição. Mas para acreditar nela,
É preciso que alguém comece a promover esse conhecimento. E para isso a gente precisa nos unirmos, como eu falei, e acolher. A gente deu o primeiro passo para mostrar qual é o recado da casa, organizando o primeiro congresso de Direito de Sustentabilidade que vocês acompanharam. E fazendo parte da composição da atual diretoria executiva, eu penso que a casa vai ter um alcance maior, principalmente porque ela pode fazer cooperações com outras casas do Brasil. A expectativa é levar, difundir o tema da sustentabilidade, mas a partir de uma visão um pouco mais empresarial. Dizendo o seguinte, o empresário é um aliado da sustentabilidade, o empresário quer promover um diálogo com equilíbrio, mas para isso as associações precisam se fortalecer e promover debates. Então essa é a diretriz da diretoria de sustentabilidade da casa, é promover esse diálogo com a sociedade, integrar a um movimento que é o movimento da casa, liderado por Paulo Cavalcante, que é o movimento da Via Cidadã Participativa, tentando mostrar que o papel do empresário é importantíssimo na sustentabilidade como viabilizador da distribuição de emprego e renda. Perfeito. Nesse momento de agora, a gente já pode falar em planos concretos voltados para a sustentabilidade? Sim, sem dúvida. Ampliar a participação da casa nos conselhos das instâncias ambientais, isso é um trabalho que a gente já vinha fazendo, a gente pretende ampliar. A gente pretende também organizar um segundo evento, que ainda não foi definido a data para esse ano, onde a gente vai trazer as perspectivas urbanas de sustentabilidade, né? Assim, o que é que de fato impede hoje o empresário de desenvolver uma agenda ambiental um pouco mais plena, tentar de alguma forma conscientizar, mas trazer também os problemas hoje, as dores do empresário, e não colocar ele nesse lugar mitificado de desconfiança o tempo inteiro. Então, o plano imediato é promover esse segundo evento. A gente está definindo quais serão os temas, quais serão os debatedores, quem serão os convidados, definindo inclusive o local. E, ao que tudo indica, terá um peso tão grande quanto o Congresso de Direito e Sustentabilidade que foi realizado em maio desse ano. Patrocínio São José Beach Club. Hospedagem de use em uma reserva florestal. Imob Tour, a sua segunda residência em seu paraíso particular. HISD, Consultoria e Soluções Sustentáveis. Bonita, encantadora e com uma natureza exuberante. Assim é Itacaré, um destino completo que reúne as mais belas paisagens com trilhas, cachoeiras, passeios nos manguezais, esportes radicais e praias intocadas, além de uma gastronomia inconfundível. Sem falar da alegria da nossa gente em receber pessoas dos 4 cantos do mundo. Traga sua família para passar férias inesquecíveis. Prefeitura de Itacaré, cuidando da cidade e da nossa gente. Estamos de volta e mais uma vez o quadro Sustentabilidade em Pauta, com o Dr. George Ambert, pós-doutorado em Direito Ambiental e presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Olá pessoal, este é mais um quadro Sustentabilidade em Pauta, uma parceria do Programa Economia Verde com o IBRADES, e hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, o turismo sustentável em zona costeira. A prática do turismo enquanto atividade socioeconômica, ela é considerada indutora do desenvolvimento local, possibilita o surgimento de várias dinâmicas socioambientais em comunidades costeiras no Brasil, no mundo e em especial no Nordeste brasileiro e na nossa Bahia. A zona costeira tornou-se o principal alvo para os investimentos associados ao turismo e a sua supervalorização econômica pode acarretar efeitos positivos e adversos, especialmente ao se tratar de uma massificação desordenada turística e da turistificação de espaços sem as devidas mitigações e compensações. Contudo, é possível corrigir esses rumos e inibir tais efeitos, sem precisar demonizar o turismo na zona costeira. É preciso viabilizar, portanto, ações no contexto da sustentabilidade turística nessas comunidades, receptoras do turismo em razão de suas belezas naturais. Mais recentemente, foi identificado diversos riscos inerentes a mudanças climáticas, a impactos em comunidades tradicionais, a impactos com relação ao desenvolvimento sociocultural, urbano, com possível desordenação dos espaços habitáveis, mas esse desdobramento da crise ambiental e da sustentabilidade não pode ser
um obstáculo para o turismo, que nitidamente é uma atividade de baixo impacto e alta relevância social e econômica. Baixo impacto nos ecossistemas e alta relevância social e econômica. Nesse cenário associado de clima, meio ambiente natural, cultural e potências econômicas e sociais do turismo, é preciso um olhar atento para os dados da Organização Mundial do Turismo, que apontam que as receitas obtidas nos destinos provenientes do turismo internacional e nacional, inclusive o turismo nas bordas atlânticas, nas zonas costeiras, alcançaram as cifras bilionárias em dólar em todo o planeta. Países como a França e Portugal hoje têm, dentro do seu PIB, a proeminência do turismo. E o crescimento no Brasil médio de 5% ao ano, hoje já responsável por 10% do nosso PIB. Portanto, estamos falando de um vetor de desenvolvimento sustentável, pois gera impactos sociais positivos, progresso econômico e preservação do meio ambiente, desde que, claro, feito de forma ordenada, planejada, estudada, com análise de todos os impactos, com mitigação de risco e de danos. Em outras palavras, é preciso cautela ao fomentar o turismo, que, como toda atividade humana, causa impactos, especialmente em localidades e ecossistemas frágeis do ponto de vista ambiental, que é o caso das zonas costeiras. Portanto, é possível conciliar desenvolvimento econômico com progresso social e preservação com equilíbrio dos ecossistemas. Destacam-se, assim, medidas preventivas, como ter um bom plano diretor de desenvolvimento urbano, lei de ordenação do uso e ocupação do solo, avaliação ambiental, estudos de marinha, fauna, flora, das comunidades, oitiva com audiência pública, dos interesses da sociedade, bem como medidas mitigadoras em concreto e outras compensatórias dos impactos causados. Tudo isso é fundamental para minimizar os riscos e impactos associados com a instalação de qualquer atividade, inclusive as turísticas. Jamais é o caso de proibir, vetar ou demonizar o turismo na zona costeira, pois no Brasil, no mundo, no nosso Nordeste e em especial aqui na nossa Bahia, o turismo é economia verde, é pauta sustentável e deve ser promovido. E este foi o quadro Sustentabilidade em Pauta, tratando desse que é um ativo gigantesco do Brasil, do Nordeste e da Bahia. O turismo sustentável na zona costeira, que aproveita as belezas naturais, gerando riqueza, renda e progresso social. Um abraço! Mas uma excelente aula do Dr. George, sempre com pautas bem interessantes. Agora damos continuidade à série sobre economia criativa, com o secretário de Turismo do Estado da Bahia, Luiz Maurício Bacelar. Ele que fala da relação do turismo com da Bahia com a cultura e economia criativa. E em seguida com essa agência de comunicação baiana que realiza projetos especiais ligados à economia criativa. Dentro da sustentabilidade está a economia criativa. O novo turismo na pós-pandemia, as pessoas têm demandado troca de experiências com os povos do destino. E aqui na Bahia, nós temos trabalhado bastante o turismo de base comunitária, que engloba o turismo da economia criativa. Com isso, nós temos gerado emprego, renda, nós temos aumentado a autoestima de populações que muitas vezes estão distantes dos centros urbanos, mas que têm um jeito todo especial de viver que desperta a curiosidade daqueles que nos visitam. Ah, que maravilha! É sempre bom gerar renda e falar sobre turismo da Bahia. E quais os projetos para o futuro? Tem algum plano, algum outro projeto que esteja já em andamento, que vocês já estejam planejando? Nós criamos aqui um comitê transversal na sociedade, aonde estão as instâncias das 3 esferas de poder, o trade turístico, a sociedade civil organizada. E este comitê é quem tem delimitado as ações da Secretaria do Turismo na promoção do turismo de base comunitária. Nós temos aqui já, inclusive, projetos premiados a nível nacional, um reconhecimento nacional desse trabalho desenvolvido na Bahia e que estão disputando também premiação internacional. Isso demonstra a qualidade das ações que nós temos feito aqui no estado de promover estas atividades dentro do turismo. E como a Secretaria de Turismo entende a economia sustentável? Ora, turismo é vida. Nós entendemos que
Somente vamos ter sucesso na atividade turística com sustentabilidade. É uma nova demanda da sociedade. E o governo da Bahia, antenado neste novo anseio da população, dá um salto para o futuro, quando atrai para o nosso estado uma indústria de automóveis elétricos. É uma mudança de paradigma nos deslocamentos das pessoas, um avanço da sociedade, mostrando de que o governo da Bahia está pensando no futuro. Patrocínio São José Beach Club. Hospedagem Deuse em uma reserva florestal. Bonita, encantadora e com uma natureza exuberante. Assim é Itacaré, um destino completo que reúne as mais belas paisagens com trilhas, cachoeiras, passeios nos manguezais, esportes radicais e praias intocadas, além de uma gastronomia inconfundível. Sem falar da alegria da nossa gente em receber pessoas dos 4 cantos do mundo. Traga sua família para passar férias inesquecíveis. Prefeitura de Itacaré, cuidando da cidade e da nossa gente. Então, quais são os principais diferenciais da Vish Comunicação? Primeiro, todo o material que é produzido aqui na Vish, ele é direcionado para um cliente. Ele foi pensado por aquele cliente, aquele material não vai ser duplicado, tá? Depois, nossa comunicação é feita de forma estratégica, baseada nos princípios do neuromarketing, que é o que há de mais avançado hoje na comunicação, principalmente na comunicação quando a gente fala de marketing de conteúdo e de conversão também, seja para você atrair um cliente, seja para você fazer uma venda de forma efetiva. Então, o neuromarketing dá todo esse respaldo para a gente de poder utilizar recursos, ferramentas de linguagem para que a gente se comunique com o cliente, você se comunique com o seu cliente de uma forma completamente diferenciada. Vamos lá, tem mais diferencial. Nós trabalhamos com vídeo, a Vish Comunicação, além de uma agência que trabalha com redes sociais, também é uma produtora audiovisual. Então, nós produzimos tanto a parte fotográfica, tanto a parte de vídeo. Nossa produção não tem nada terceirizado, é 100% Vish. E ali nós conseguimos integrar da melhor forma todo o processo de comunicação, de ponta a ponta. Outro diferencial, nós temos um setor de atendimento que ele vai estar ali à disposição para poder tirar uma dúvida sua, para poder te perguntar se você tem interesse de fazer um material, de repente, em uma data comemorativa, para poder fazer um acompanhamento, para se você precisar dar um direcionamento para algum material, você pode acionar esse grupo. E também Érica e Letícia, CEO da Vish Comunicação, estamos presentes em todos esses grupos. Então, nossos clientes têm acesso direto a gente. Nós temos um setor de atendimento com um dos nossos profissionais, a nossa coordenadora, à frente desse setor. E nós temos as 2 pessoas responsáveis pela empresa, pelo setor de conteúdo e pelo setor de criação ali prontamente para poder te atender. E o último diferencial que a gente gostaria de falar, a Vish Comunicação nos últimos anos atendeu mais de 200 empresas e profissionais. Então, isso dá um lastro muito bacana para a gente poder já ter testado, poder ter validado vários tipos de materiais nas redes sociais. Então, assim, a gente sabe o que funciona, a gente sabe o que não funciona. Tem uma coisa que a Vish Comunicação sabe fazer, é redes sociais. Então, quer ter a sua comunicação cuidada, quer fortalecer a sua comunicação, quer atrair mais clientes através desse universo das redes sociais, da comunicação digital, procura a gente. A gente vai traçar a melhor estratégia para a sua empresa, para que você chegue a um outro patamar através da comunicação. Interessante porque a abordagem que teve foi bem diferente, porque a gente está acostumado do teórico e só ficar no teórico, e eu vi que teve teórico e prático. E o mais legal de tudo foi trabalhar com os adolescentes, que eu me surpreendi com o desempenho deles. E o que me motivou foi para aprender um pouco mais sobre essa área de audiovisual, que eu tenho um pouco conhecimento, e hoje eu vejo que eu tive bastante coisa que deu para aprimorar, que deu para colocar também na bagagem que eu tenho. Coisa só que eu acho que também é fundamental. Trabalho em equipe, paciência, tem mais. Eu aprendi técnicas de filmagem, eu aprendi também
sobre algumas cenas do cinema, eu aprendi como fazer algumas cenas. A diversidade de ideias foi o que mais impactou hoje. Tive esse sonho de seguir mais ou menos essa carreira, entendeu? De ser um grande cineasta ou até mesmo trabalhar em uma grande emissora de TV e fazer os meus trabalhos. Para mim, isso eu posso levar para minha vida inteira, mas eu vou levar para sempre e, claro, com um carinho enorme no coração. Eu já estava especulando fazer um curso desse naipe, mas uma experiência que eu gostei bastante. Eu amei, porque me deu uma outra visão para a fotografia. Só que eu não sabia os termos. E aí eu comecei a utilizar os termos no dia a dia, como luz dura, luz difusa, linhas, molduras. E a questão do audiovisual também. Era uma questão que eu queria me aprofundar mais na questão de edição, de produção. Mas não era muito assim de fotografar, porque eu só fazia fotos minhas e de outras pessoas. E hoje eu vejo o quanto é importante a gente registrar todo aquele momento que a gente vive, e hoje eu registro isso profissionalmente, devido à oficina de fotografia. Hoje eu tenho um olhar mais crítico para as coisas que eu assisto, que eu vejo, então acho que me acrescentou muito. Quando a gente vê uma produção, realmente a gente vê que é algo muito além e que a gente tem que ter muito conteúdo para que aqueles vídeos saiam daquela forma. E eu sempre me perguntava o que é que acontecia por trás das câmeras de novela, de filme. E hoje eu pude viver, eu pude produzir um vídeo com meus amigos. Isso foi incrível, foi muito incrível. A gente teve 2 produtos, a gente teve um videoclipe e um vídeo poesia, que foram ideia dos alunos, né? Eles acataram, eles mesmos fizeram a produção, roteiro. Então tudo isso estava dentro de um plano que foi pensado antes e veio de uma metodologia que já foi aplicada em muitos outros lugares. E conseguir ver todo esse conhecimento que a gente passou, que a gente construiu junto nessas 2 oficinas, foi maravilhoso. E o resultado, o produto final, realmente é o sentimento de missão cumprida. A gente teve essa possibilidade de passar um pouco mais de conhecimento para poder estar tentando transformar a vida desses jovens. Então, que é o fator crucial desse projeto que a gente fica muito feliz em realizar. Chegamos ao fim de mais uma edição que gerou conhecimento e inspiração. Se você tem projetos ligados à economia verde, manda uma mensagem em nosso Instagram e em nossas redes sociais. Então, esperamos você no próximo sábado. Um grande beijo!